Olá, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui para falar de Anitta. Por que falar da Anitta? Eu gosto da Anitta, eu gosto de funk? Não. Mas acho que é bem importante falar da Anitta agora. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Sarah Winter foi presa, não param de perseguir o Bolsonaro para tudo quanto é lado, agora falaram que ele não pode acionar o exército se ele achar que convém, segundo o STF ele não pode mais fazer isso. Tem um monte de coisa filha da mãe acontecendo. Mas por que eu vou falar da Anitta? Pô, pelo seguinte, a Anitta foi pressionada pelos fãs a falar de política. Ela não tava nem aí pra política. Tá certa ela, tava lá cantando, rebolando, fica lá cantando, rebolando. Tô dizendo que ela não pode porque ela é cantora de funk? Não, não tô dizendo. Né? Porque ela é a Gretchen desta geração? Não, ela pode sim estudar sobre política e falar sobre política, mas estudar de verdade e não aparecer como um relâmpago e se tornar simplesmente a terceira personalidade mais influente da política brasileira. Isto segundo a revista Veja, né, conforme eu vou mostrar aqui para vocês algumas matérias que encontrei na internet. Vejam bem, a Anitta, ela apareceu de repente com o título de terceira personalidade mais influente na política. Segundo o Correio Brasiliense, uma matéria de 5/6, onde eles citam a matéria da Veja. Inclusive, interessante que tem uma foto que até está no fundo ali, não sei se dá para ver direito, na tela aqui atrás de mim, onde ela aparece assim, meio que a la Michelle Bolsonaro, não sei porquê, né? Ela tá ali com uma carinha de mocinha boazinha, de mocinha conservadora, né? Toda certinha ali, totalmente diferente da Anitta artista. Eu não tô aqui para criticar a questão do trabalho dela como artista, como cantora, como dançarina, como sei lá o que mais que ela seja, que ela faça, enfim. Mas ela tá com uma aparência bem diferente aí nessa matéria em específico. Aí o que acontece? Tá lá a Anitta como a terceira personalidade mais influente, a segunda mais influente é o Felipe Neto. O que me leva mais pra frente é ter que falar do Felipe Neto. Pior não é falar só. Pior é que antes de falar eu tenho que gastar tempo olhando essa gente, escutando o que eles falam e lendo o que eles escrevem. Eu jamais perdoarei as pessoas que me fizeram ter que estudar isso daqui. Não vou perdoar quem me fez pesquisar a Anitta e quem me fez ter que pesquisar depois Felipe Neto. Mas tudo bem, vamos lá. Se a Anitta é o terceiro, Felipe Neto é o segundo, quem é o primeiro mais influente na política brasileira? Quem? Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. O meu presidente. Mas, cara, falar que atrás do Jair tá Felipe Neto e Anitta é a mesma coisa que eu pegar um puta ator, um Alexandre Nero, o cara é bom, falar o Alexandre Nero é melhor que o Cigano Igor. Até esqueci o nome do cara aqui, que eu tinha anotado numa colinha para não esquecer. Depois eu lembro, mas não importa também. O Cigano Igor, gente, quem não conhece, veja lá procura aí no Google Cigano Igor, novela Explode Coração, 1995, da Rede Gables de televisão. Procurem lá, Cigano Igor, ele era assim, ele falava, te amo, Dara. Então, fazer esse tipo de comparação é denegrir completamente a imagem do presidente, é reduzir o que significa o presidente Jair Bolsonaro a nada, a uma chacota. Eu não vou falar nenhum bobo da corte, porque o bobo da corte tinha uma função muito importante. Pior que isso. Então, fazer esse tipo de comparação demonstra que
a discussão política no Brasil está realmente virando um circo, virou um circo faz tempo, mas está cada vez pior. Na verdade, eu não considero, não vejo, não percebo que a Anitta seja essa personalidade influente. Mas vamos ligar os pontos e ver como que começou isso daí até chegar nessa matéria do dia 5 agora de junho, ou seja, há 10 dias, que saiu essa matéria colocando a Anitta aí nesse patamar. Antes disso não existia esse discurso. E depois a gente vai falar também qual é a importância dessa narrativa. Por que a gente tem que falar e pensar a respeito disso? Tá? Diz a Anitta, eu teria que fuçar lá atrás nas redes sociais dela para ver isso daí, eu tenho mais o que fazer, não deu tempo de fazer isso daí ainda. Não sei se vou fazer também. Mas diz a Anitta, eu quero acreditar no que ela está dizendo, que ela foi pressionada pelos fãs, pelos seguidores, a falar sobre política e falar qual era a posição dela. Né? Se ela era de esquerda, se ela era de direita, em quem que ela votou, em quem que ela não votou, em quem que ela votaria, etc. Então ela resolveu abrir a boca e falar de política, o que gerou assim, muitos memes. Ela passou um pouco de vergonha, surgiram umas coisas bem engraçadas. Né? Aí ela ficou com vergonha e foi estudar com uma amiga, a amiguinha dela, Gabriela Prioli. Quem é a Gabriela Prioli? É uma apresentadora, comentarista política da CNN, né? Essa nova rede de televisão de esquerda que veio para o Brasil. Não se engane quem acha que é de direita, não é. Né? Se você está vendo esse vídeo, você não é nem diz que não é nem de direita nem de esquerda, ou você nem sabe o que é direita e o que é esquerda, assim como a Anitta não sabe, está estudando, né? Isso não se estuda assim do dia para a noite também, mas tudo bem. Enfim, a Anitta, depois de estudar com a amiga dela, resolveu fazer uma live no dia 8 de maio. Essa live teve 4 milhões de views, aproximadamente, tá? Quase 4 milhões de views. Então, quem tem 4 milhões de views, gente? Terça Livre, que é o canal de mais visibilidade da direita na internet, não tem tudo isso. Né? Então, ela influencia bastante gente, por isso a gente precisa falar. Né? A Anitta carrega com ela 48 milhões de seguidores no Instagram, quase um quarto da população num país continental, é muita gente. Mas ela tem os seguidores que são fãs dela como cantora, né? Como bailarina, como modelo de ensaio fotográfico da antiga revista Vipa, não sei qual que é, enfim, é o marketing dela, beleza. Mas agora ela resolveu abrir a boca para falar de política para os seguidores. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de ouvir sobre isso. Muitas pessoas falam, eu não gosto de política, não gostam de estudar, mas querem ouvir a opinião de alguém. E tá lá, a Anitta resolveu dar a opinião dela. Só que ela não tinha opinião para dar. Ela foi buscar opinião em alguém. E quem é esse alguém? Alguém de esquerda, que diz que não é. Tá? A Gabriela Prioli não diz que é de esquerda. Tampouco é de direita. Ok. Mas desce a lenha no Bolsonaro, desce a lenha no Trump. E a gente sabe que é assim. Quem é de direita é bolsonarista. Quem é de direita tem inveja daquele presidente americano, queria ter ele aqui. Vamos combinar. Inveja no bom sentido, né? Não vou entrar muito aprofundar nisso que eu tô querendo dizer aqui, que para quem não me entender e quiser questionar, depois eu explico por que eu tô falando isso. Enfim, aí a dona Anitta, que não é nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, aconselhada, ensinada pela amiga Gabriela Prioli, que também não é nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, resolve lá no dia 1º de junho postar no Twitter imagens em defesa dos terroristas da Antifas. Ela não é de esquerda, mas ela defende Antifas, que é de esquerda.
enfim, que tem uma narrativa mentirosa aí que luta contra o fascismo, mas quem está agindo como fascista são eles, que é uma coisa que eu posso explicar depois também, se bem que tem bastante gente explicando sobre isso. Né? Eu quero falar sobre a Anitta, porque não tem ninguém falando sobre isso. Como que essa mulher surge? Como que a mídia começa a levantar essa narrativa de que ela é a terceira pessoa mais importante na política, como importante, a terceira pessoa não, a terceira influenciadora política mais importante? Isso não repercute, ninguém fala nada. Isso não pode ficar sem ser discutido, sem ser debatido, analisado, porque essa mulher pode carregar um monte de gente para votar em quem ela quiser na próxima eleição. E quem sabe até agora, nas eleições municipais. Se a Anitta falar, vote na Peppa Pig para prefeita, as pessoas vão votar. Se a Anitta falar, em 2022, vote no Luciano Huck para presidente, as pessoas vão votar. Esse é o problema. Ela não vai ser candidata a nada. Se ela quiser se candidatar, ela se elege facinho aí. Para deputada federal, estadual, senadora acho que não chega, mas chega a algum lugar. Mas ela não quer, cara. Olha aí, rios de dinheiro rebolando aí. Para que ela vai? Ela não vai se candidatar a nada. Ela está sendo o quê? Cooptada para fazer campanha política para alguém depois. Entendam isso. A mídia já está começando a preparar a Anitta para ser um forte cabo eleitoral do candidato que eles quiserem apoiar para a próxima eleição. Se a grande mídia, se o mainstream resolver que quer apoiar a candidatura do Luciano Huck em 2022, então tá, vamos pegar aqui a Anitta para ser cabo eleitoral do Luciano Huck. Isso começa já. Ela já vai começar a demonstrar a simpatia dela pelo candidato que ela quiser. Tá? E é isso que a gente tem que entender, ligar esses pontos e fazer esse caminho na nossa cabeça. Beleza? Aí, nessa bendita live que eu comentei, se quiserem procurar, assistir, assistam, não querem, não assistam, não importa. É bom assistir para confirmar isso que eu estou falando, porque eu posso falar o que eu quiser aqui no vídeo. Né? Posso falar a verdade, posso falar mentira, cabe a cada um depois e fiscalizar, ver se eu estou falando a verdade. Então, se quiser ver se eu estou falando a verdade, vai lá dar uma olhada na live da Anitta. O que acontece? Em 32 minutos de live, lá nos 32 minutos de live, depois que a Gabi explicou por que o presidente não consegue governar sem apoio da Câmara, dos deputados e do Senado, né, porque nós temos um governo de coalizão. Né, então, se o presidente, se o executivo não tem apoio, fica difícil de ele aprovar aquilo que ele quer, de fazer aquilo que ele quer. Aí a Anitta me solta uma pérola. Ela fala, isso agora tá salvando a gente, né? E a Gabi ri. É claro que ela ri, porque ela é de esquerda, né? Então, o que a Anitta aqui tá querendo dizer que graças a Deus que o Bolsonaro não tem apoio, né? Graças a Deus que o Bolsonaro não pode governar, porque ela não gosta do Bolsonaro, não gosta da linha de raciocínio dele, não gosta daquilo que ele quer fazer, não gosta do fato dele ser de direita e dele ser conservador, não gosta do fato dele representar os valores cristãos e da família, que é por isso que ele foi eleito. E não gosta do fato também dos cortes da Lei Rouanet, né? Apesar de que ela tem bastante dinheiro, ela não está passando necessidade, ela não está pedindo auxílio emergencial de R$600, ela não precisa disso. Mas que uma boquinha ou outra ali da Lei Rouanet, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, algumas vezes por ano, uma vez por ano, ajuda bastante, né? Já faz-me rir é sempre bom, né? Faz-me rir é sempre bom. Então a Anitta pergunta, o que o presidente tem poder para fazer? No que ele pode mandar? O que ele pode chegar chegando? E a Gabi responde, nada. Né? E o que a Gabi fala? Que não, eu tô íntima já da Gabriela Prioli, a Gabi. A Gabi fala que não, o presidente não tem poder nenhum, não.
nem o presidente, nem ninguém. Né? Cada um, ó, um vai controlando o outro. Mas a gente sabe que hoje quem está controlando mesmo é o STF, né? Mas ali a Gabi, ela comemora o fato do presidente não ter poder. Ali, ela é um discurso também que reduz a imagem do presidente a nada, né? Que denigre, que é o que toda a boa jornalista, boa jornalista da grande imprensa faz. Né? Que se não fizer isso, não entra na CNN, não. Tá? Aí depois, a Gabi, aos 55 minutos, reconhece que o presidente tem apoio popular e isso impede que o impeachment siga na Câmara. Ah, isso foi assim, foi música para os meus ouvidos, assim, foi uma alegria para o meu coração escutar a jornalista reconhecer que o apoio público faz com que Bolsonaro continue na presidência e que esse impeachment não siga em frente. Então eles sabem disso. Então o apoio público, para quem está vendo esse vídeo, para quem vai ver esse vídeo e é bolsonarista ou tá ali e ainda não sabe o que fazer da vida, entenda, ele precisa do nosso apoio. Nós seguramos o Bolsonaro lá ainda. Depois a Anitta insinua que o melhor para o país é o impeachment e que os deputados estão preocupados com a reeleição. Né? O que a Gabi fala? Que os deputados, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deixa os pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro passar à frente, porque eles têm medo que a população, o povo que votou no Bolsonaro, se volte contra eles e eles não consigam se reeleger depois e não consigam dar seguimento à carreira política deles. Então a Anitta insinua que eles estão pensando só no interesse deles, não no interesse do país, que seria melhor para o país se o Bolsonaro fosse impeachmentado. O pessoal agora resolveu falar impeachado, não sei porquê, é impeachmentado, tá? A Dilma foi impeachmentada, ela não foi empichada. Não sei quem que inventou isso daí, mas tudo bem, não importa também. E depois, lá pelos 56, 57 minutos do vídeo, da live, a Gabi reconhece que se houver um impeachment e o Bolsonaro continuar, né, tem que ter 1/3, aliás, ao contrário, né, 2/3 tem que votar a favor do impeachment para o Bolsonaro sair. Se isso não acontecer, ele continua e ele vai continuar por cima, ele vai continuar vitorioso. Isso vai legitimar o discurso dele quando ele fala que ele não está conseguindo governar, que não estão deixando ele governar. Então, se rolar um impeachment, sinceramente eu gostaria muito, ainda quero fazer uma live sobre isso, falar quero o impeachment do Bolsonaro. Porque aí o impeachment não vai acontecer. Quem votar a favor do impeachment do Bolsonaro vai perder. Quem quer o impeachment do Bolsonaro vai perder e vai passar vergonha. E eu gostaria muito que isso acontecesse. Enfim, esse vídeo é curtinho, é só para falar do perigo que é a influência da Anitta como analista política, comentadora, influenciadora política, sei lá que diacho dá de nome para isso daí que está acontecendo, mas a gente não pode permitir que a cabeça dos nossos jovens, adolescentes, que vão votar daqui 2 anos, seja formada por uma pessoa que caiu de paraquedas agora. É pior do que ter um militante de esquerda fazendo campanha política. Vamos pegar, por exemplo, a Preta Gil, que é militante de esquerda, Caetano Veloso, que sempre foi militante de esquerda. Então, o militante de esquerda, já da velha guarda, quando chega e fala, não, vamos votar aqui no candidato da esquerda, no PSTU, no PT, no escambau, as pessoas já ficam, não, a esquerda já foi, não quero mais votar na esquerda. Agora a Anitta, ela não aparece como militante de esquerda, ela aparece como alguém que está acima do discurso direita-esquerda, e o que ela disser, muitos seguidores vão atrás. Não vou dizer todos, um ou outro ali deve acordar. Eu espero que se ela tem quase 50 milhões de seguidores e teve 4 milhões de views nessa live,
Então é porque menos de 10, quase 10% estão interessados, né? Quase 10% dos seguidores da Anitta estão interessados em política. E isso, pensando desse ponto de vista, acaba sendo um alívio. É melhor que não se interessem mesmo. Se for se interessar para começar a aprender do jeito errado, é melhor ficar como tá. Então, pessoas como eu e você que está aí me vendo, que estamos aprendendo, né? Cada um tem seu tempo aí de aprendizado. Tem gente que se interessou por política há 1 ano, tem gente que se interessou há 10 anos, e um sabe um pouquinho mais que o outro, e um vai ajudando o outro, trazendo mais informação. A gente precisa abrir a boca para não deixar que só uma topeira dessa abra a boca sozinha. Né? Que se uma topeira dessa consegue falar para 50 milhões, então que se levante pelo menos 100 pessoas como nós para falar, e daqui a pouco 1000 pessoas, e daqui a pouco 1 milhão de pessoas, que cada um atinja mais alguns milhares, né? Para conseguir absorver esse público que está carente pela informação sobre política. Então é isso. O vídeo é para ser curtinho, eu queria ter falado um pouco menos. Eu quero fazer um próximo falando mais sobre que caminhos foram tomados para que houvesse esse fato em relação a Anitta e essa narrativa toda em torno dela, como que uma artista se torna uma influenciadora dessa forma, sem querer, porque ela não buscou isso. Eu não tô aqui para descer a lenha na Anitta. Ela não buscou isso. Mas viram uma influência e ela foi cooptada. Cooptada por quem? Ela foi abduzida por extraterrestres? Não. Eu vó falar disso num próximo vídeo e mostrar como que faz para se cooptar em um artista assim e usar ele a favor do teu discurso. Beleza, galera? Ó, fiquem com Deus. Tchau, tchau.